eu saúdo o primeiro livro do poeta Emanuel Costa Lima, Colo de Algas. Esse é meu assunto aqui. Não será uma resenha, muito menos uma análise literária. Não estou capacitado para uma tarefa desse porte. Estou muito distante lá do meu tempo do curso de letras, época em que talvez eu soubesse fazer essa análise. Vai ser apenas a minha leitura e as impressões que esses versos, que esse livro deixaram em mim. E olha, deixaram muito. Assim como eu, Emanuel nasceu em Belo Horizonte. Ele, professor de língua portuguesa desde 1995, formado em letras pela Unimontes, Universidade Estadual de Montes Claros, Minas Gerais. Eu também um dia fui professor de língua portuguesa, especialmente mais de literatura brasileira, logo que terminei o curso de letras, lá em 1973, faz tempo, faz muito tempo. E de certa forma, eu vejo algumas coincidências, além do local de nascimento, que pode ser um acidente geográfico, mas aqui no caso é um acidente bastante significativo, no meu caso, porque lá vivi muito e convivi muito. Mas também há uma coincidência da escolha do meu primeiro curso de letras, também é o curso de letras de Emanuel. Eu também um dia sonhei ser um poeta e diziam meus colegas que eu teria tudo para sê-lo. Isso ficou no caminho. E eu temia muito que isso acontecesse também com Emanuel. Muitas vezes disse a ele: estou esperando pelo livro. Eu acho que eu esperei mais por um livro dele do que eu mesmo tive esperança por um livro que um dia eu fosse escrever, lá naquela década de 70. O que me fez lembrar e trazer aqui alguns versos de Fernando Pessoa, aqui pelo seu heterônimo Alberto Caeiro. Dirigido a você, viu, Emanuel, esses versos de Fernando Pessoa, Alberto Caeiro. Mesmo que os meus versos nunca sejam impressos, eles lá terão a sua beleza se forem belos. Mas eles não podem ser belos e ficar por imprimir, porque as raízes podem estar debaixo da terra, mas as flores florescem ao ar livre e à vista. Tem que ser assim por força, nada o pode impedir. E felizmente, aqui está, Colo de Algas. Por isso, Emanuel, eu citei aqui esses versos de Fernando Pessoa, Alberto Caeiro. É bom que o poeta esteja aqui, no papel, ao nosso alcance, na nossa estante, na nossa mesa. Bom, mas antes de entrar no conteúdo, na poesia propriamente dita, eu não posso deixar de registrar aqui algumas informações sobre o livro físico, sobre o produto que aqui está, que é editado pelo Clube Literário Tamboril, nesse ano de 2021, com apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais. O Clube Literário
já é um conhecido meu e de muita gente, com certeza. Ele surgiu em 2014 e ele já foi um clube ambulante, uma biblioteca ambulante. Quando eu o conheci, estava ali na Praça dos Cariris. Hoje está bem instalado, numa sede muito boa, e é mais do que um clube literário, é um espaço de cultura, ali na Rua Montes Claros. Foi reconhecido como ponto de cultura pela Lei 13.018, com base na Lei 13.018, a lei conhecida como Cultura Viva. Aqui eu faço também um registro que é muito bom ver que mesmo nesses tempos obscuros, tempos estranhos e confusos, com governos que não têm nenhuma afinidade com a vida cultural, é bom saber que até esse governo do Estado, de alguma forma, apoia iniciativas como essa. E por essa iniciativa eu o parabenizo, com todas as minhas restrições que tenho ao governo do Estado e ao governo do país. A edição, eu estou informado aqui na orelha do livro, que Colo de Algas é um dos livros que compõem a coleção publicada pelo Clube Literário Tamboril em 2021. Portanto, existem outros e, portanto, eu fico sabendo aqui que o Clube Literário é agora uma editora. Parabéns mais uma vez. É tão raro, né? A gente vê iniciativas, sobretudo da sociedade civil, que com o tempo, ao invés de desaparecer, se fortalecem. Aqui o livro teve a coordenação editorial e preparação de Rafael Ferreira Oliveira, o Rafa. A capa, o projeto gráfico e a diagramação de Vinícius Ribeiro da Silva e a revisão de Brenda Souza Gomes. Eu gostei muito do livro, do projeto gráfico, gostei muito das cores escolhidas, da fonte. Eu gostei de tudo, enfim, que aqui está. Gostei também e muito do prefácio assinado por Juliana Barreto. Vamos aqui ao poeta e aos poemas que aqui estão. Eu começaria por citar aqui uma passagem do prefácio assinado por Juliana Barreto, quando ela diz o seguinte, e eu quero dizer isso porque eu concordo plenamente com o que ela disse: a cada leitura uma dúvida, a cada página uma expectativa, a cada palavra infinitas possibilidades, uma espécie de mergulho feito em mise en abîme, uma expressão francesa que eu poderia traduzir assim, de forma livre, em uma narrativa em abismo. E ela vai dizer aqui que algumas vezes é um poeta soturno, cabisbaixo, ainda que não triste. Outras vezes é um flâneur andante, rastejante, passeando por cada etapa da vida, observando o que há de mais belo ou feio ao seu redor. E a Juliana encerra o seu prefácio com esta frase: mas cada livro de poemas é um abismo. E é por aqui que eu começo. Eu começo pelo abismo. Olha que coisa, né? Mas vamos lá. Há alguns temas que, na minha maneira de entender, atravessam de ponta a ponta esse colo de algas de Emmanuel. E esses temas, eles estão marcados, sobretudo, por algumas palavras-chave na minha maneira de entender. Essas palavras, elas são especialmente palavras como, por exemplo, tempo, ausência. Essas me parecem as palavras-chave para essa leitura que eu fiz. Foram as palavras que me chamaram a atenção. E que, obviamente, ligando todas elas, existe uma palavra maior aqui que é amor. Não um amor romântico, não esse amor corriqueiro, não esse amor que se diz aqui e ali, eu te amo para lá, eu te amo para cá. Não, esse é uma outra dimensão do amor. Um amor mais complexo, mais amplo.
Um amor que vai além do ser o objeto amado e que traz indagações profundas. Nesse poema, que é o quinto poema, chamado O Apanhador de Flor, aqui na 9ª estrofe, ele diz o seguinte: não escrevo para entender o mundo, escrevo para me entender. É pelas palavras que mergulho em meus abismos e entranhas. Não gosto de espelhos de vidro, nos quais não me reconheço. Mas gosto de espelhos d'água, pois na água em movimento vejo os outros que habitam em mim e nesses, sim, me encontro e me reconheço. É a partir da leitura, sobretudo dessa estrofe, desse trecho do poema O Apanhador de Flor, que a poética dele é uma poética que tem por objetivo se entender, permitir que ele se compreenda enquanto ser, enquanto pessoa, enquanto poeta, enquanto alguém na multidão, como em determinada passagem ele diz explicitamente. E já aqui surge a palavra, pela segunda vez, uma das palavras-chave de todo o livro, na minha maneira de entender. Que palavra-chave é essa? Eu ouso dizer que esse é um livro de poesias, sobretudo sobre a ausência, sobre a falta, sobre o amor, sim, mas sobre um amor ausente. Portanto, não é um amor que se foi definitivamente, é um amor que permanece com a sua presença ausente. Já na primeira estrofe do primeiro poema, cujo título é Amar Devotamente, o poeta Emmanuel diz o seguinte: amar devotamente a tua carne amarga, a tua carne ausente. Portanto, no terceiro verso da primeira estrofe do primeiro poema já está a palavra ausente. E ela vai percorrer, na minha maneira de entender, direta ou indiretamente, todo o livro. Ela vai surgir novamente mais adiante nesse poema chamado O Apanhador de Flor, em que na penúltima estrofe Emmanuel, o poeta, diz: tuas ausências se acumulam tão profundamente em mim que eu as pressinto como um pássaro que pressente o azul dentro das tempestades. Além de uma metáfora maravilhosa, porque quando você se refere ao azul, normalmente você está dizendo de um céu limpo, claro, mas aqui as ausências acumuladas fazem com que o poeta pressinta dentro do azul as tempestades que se avizinham. Portanto, ausência, uma palavra fundamental dentro da poética de Emmanuel. Eu passei a entender que o livro é sim um livro sobre um amor que poderia ser como tantos, um amor que não se realizou, um amor que não deu certo, um amor que não foi correspondido, digamos assim. Mas não é um amor que se foi, que terminou. E esse é o drama do poeta. É um amor que continua com sua presença ausente, ou com a sua ausência presente. E eu percebo que esse amor, ele vai saindo de um amor por uma mulher, pelo ser amado, e vai se espalhando, e vai se ampliando. E essa falta, essa ausência, vai deixando de ser apenas a ausência daquele ser amado, daquela mulher amada. Eu também vejo aqui no livro que o ambiente físico, o lugar onde
a narrativa poética acontece, se é possível a gente dizer que ela acontece num lugar físico, embora não nominado em nenhum momento, é a cidade de Pirapora. Embora ela não apareça aqui nem no nome próprio, nem por seus símbolos mais conhecidos, os objetos patrimoniais mais conhecidos não estão aqui. Isso não impede que, no meu caso, por exemplo, salvo engano meu, enxergue essa cidade ao longo de todas essas páginas. A começar pelo poema da página 24, cujo título é Minha Cidade. Veja, não é a cidade, é minha cidade, a cidade do poeta. Esse minha é mais do que posse, é a subjetividade da cidade, é a cidade que a alma poética vê como sendo a dele, que não necessariamente é a de qualquer outra pessoa. Cada um de nós, apesar de vivermos no mesmo lugar, tem desse lugar a sua visão própria e muito especial, marcada pela história das coisas aqui vividas. A cidade tem algo de subjetivo. Emmanuel vai dizer aqui nesse poema o que é que tem essa cidade e qual a importância dessa cidade para ele. Ele diz: caminho sob a luz dourada do poente em minha cidade. A minha cidade e suas tintas de luz que me tornaram o que sou. Não há outro canto possível, senão esse lugar translúcido e líquido. Aqui sou eu e meus desvarios, meus dias de fogo, minhas noites de frio e esse rio em mim. Essas nuvens nos olhos. Viver é fluir, e eu vivo a fluir sob a luz dourada do poente em minha cidade. É uma cidade que, como o próprio verso deixa claro, é quase uma cidade imaterial. É um lugar por onde, a gente vai ver mais adiante, o poeta caminha pela manhã, mas sobretudo à tarde. Mas é um lugar translúcido, líquido. E o rio é mais do que o nosso São Francisco que passa. É um rio em mim, diz o poeta. As nuvens não são as nuvens, são as nuvens nos olhos. E é por isso que ele vive a fluir na luz dourada do poente da cidade. E aqui, já no começo do livro, fica claro para nós que esse é o lugar. Até porque ele diz muito claramente que não há outro canto possível e aqui não há outro lugar possível. Mas vamos de novo aqui à palavra-chave ausência ausente, aqui agora num outro poema chamado Lusitano Sentimento. Lusitano Sentimento é, todos nós sabemos, a saudade. E o poeta diz: deve ser um privilégio dos deuses não sentir saudades. Essa lusitana melancolia que me visita ao primeiro dilatar das pupilas, ao primeiro abrir e fechar das pálpebras. Há uma certa náusea que essa luz não dissipa, um certo não dito entre os dentes que permeia essa tua voz ausente. De novo, aqui está mais uma ausência. Assim como aparece já no primeiro poema. Vamos voltar aqui. A carne, a tua carne ausente. Aqui agora aparece a tua voz ausente. E antes havia aparecido aqui ausências acumuladas, isto é, tuas ausências se acumulam. Que ausências?
a ausência da carne, a ausência da voz e mais adiante outras ausências. Isso vai consolidando em mim a percepção de que ausência, ausente, falta, perpassa, atravessa todo o livro. Cerca de 30% dos poemas desse livro tem a palavra poética no nome, ora isolada, sozinha, ora com algum complemento, como é o caso aqui, Poética do Amanhecer. É o poeta trabalhando o seu ofício, a sua linguagem, a sua arte. Nesse poema, essa ausência vai tomar ainda uma força muito maior do que aquelas ausências que se acumulam, que a gente acabou de ver. Há esse hábito das primeiras manhãs, há esse apressar de passos na calçada, há esse retrato a me olhar como se me soubesse, há essa prece, esse coração que é vastidão de ausências. Aquelas ausências acumuladas agora são vastidão de ausências. E para não deixar mesmo dúvida, ele começa o verso seguinte dizendo: ausência, essa palavra que me é íntima às entranhas e às veias salientes. Ele se dá ao trabalho de definir qual é a importância e o papel da palavra ausência em sua poética, em sua vida. Ausência, diz ele, é essa palavra que me é íntima às entranhas. E ainda nesse mesmo poema, mais adiante, de novo, e essa ausência será sempre como aquela grande onda a lançar-se sobre as rochas. Essa ausência acumulada, essa vastidão de ausências, ela também é aquela onda, e onda é aquilo que está indo e vindo, não é verdade? Então, aquela grande onda a lançar-se sobre as rochas. Ausência, portanto, um elemento fundamental da poética de Emmanuel. Ele vai até extrapolar essa ausência, porque aqui, num poema chamado Assim Domingo, ele diz que não só a gente vai perceber a ausência do ser amado, do objeto amado, da cidade amada. Também ele vai dizer: nunca ando só, sempre carrego os meus vazios. Nunca ando só, sempre carrego os meus vazios. O poeta carrega as suas ausências que se transformam em seus vazios. A ausência é, de fato, algo tão forte aqui. Ele vai terminar o livro, o verso que ele termina o livro é: hoje acordei com o corpo gasto de ausências. Não sei se você concorda comigo. E se eu fui capaz de encontrar aqui os exemplos que me levaram a crer e a chegar à conclusão de que essa poética que aqui está é a poética do amor ausente. Eu não sei se eu exagero ao dizer, a própria cidade, que é a razão de ser, assume em determinados momentos a condição de cidade ausente. Porque ele não chega a citá-la, ele não vai nominá-la em nenhum momento. Ele não vai dar nome nem aos elementos essenciais formadores da cidade. Não vai aparecer o nome do rio, não vai aparecer a ponte, não vai aparecer o vapor. Nenhum desses símbolos materiais aparece aqui. O que me dá a possibilidade de interpretar como a cidade está ausente, a cidade está dentro do poeta. Mais ou menos como diria, como disse Carlos Drummond de Andrade, naquele famoso verso: Itabira é apenas uma fotografia na parede, mas como dói. É bem verdade que Drummond vai dizer isso quando já está morando fora de Itabira, quando está morando no Rio de Janeiro, por exemplo. No outro poema ele diz, acho que se não me falha a memória, é um
poema chamado Prece de Mineiro no Rio, o espírito de Minas me visita. Emanuel não está fora de Pirapora, mas é como se ele sentisse a ausência da cidade. Esse é o ponto central aqui para mim dessa poética, colocada também sob o ponto de vista do tempo como um rio, ou do rio como tempo. E é aqui que ele diz exatamente: o rio não sabe de mim, pois não sou o seu destino, embora ele flua em mim por dentro dos olhos molhados por suas correntezas. É o rio que está interiorizado. E o tempo é o meu rio, meu fim, meu destino, pois o rio-tempo é o que me arrasta. Como as águas levam consigo peixes, folhas, corpos, o rio-tempo leva meus dias, desejos e vazios. O livro é um livro para continuar lendo, e eu vou continuar lendo e relendo. E com esse breve vídeo, com essa breve fala minha aqui, eu deixo o meu abraço para Emanuel, para toda a turma do Clube Tamboril e para todos aqueles que gostam de poesia. Eu acho que nós nunca precisamos tanto de poesia nesse país, sobretudo. Esse país que assumiu algo extremamente ruim, que é o ressentimento, o ódio, que é esse mal-estar, essa ausência de poesia, essa ausência de cultura, esse enveredar-se pelas mais diversas formas de fanatismo, religioso ou não, político ou não. Nesse instante, nesse momento, Colo de Algas me fez muito bem. Finalmente o poeta está aqui, em livro.